Hoje eu recebo uma líder cuja capacidade de contar histórias transforma o cotidiano em narrativas fascinantes. Meu avô tinha uma fazenda no interior. Ele falou, o que você vai ser, minha filha? Aí eu falava assim, eu vou ser publicitária. Não vai ser publicitária, não. Publicitária não. Uma profissão muito difícil pra você vencer como publicitária. Eu falei, não, vô, eu quero ser publicitária, né? Ele falou assim, você tá vendo aquele carro que tá subindo ali? Né, a ladeira? Eu falei, tô vendo. Então, você tem 10 segundos pra fazer uma propaganda com ele. Eu falei, não, vou, peraí, calma, 10, 9, 8, 7, 8, você não vai ser uma boa publicitária, minha filha. Eu acho melhor você ser advogada, tá bom? Ela é formada em Direito pela Universidade de São Paulo e especializações em Harvard e MIT. De uma forma ou de outra, essas circunstâncias acabaram me ajudando a determinar meus traços de personalidade e dentro daquilo que eu me descobri, né, daquilo que me agradava e que me dava prazer, o direito, ele é o que fazia mais sentido naquela época. Contrariando a expectativa de se juntar ao negócio da família, ela optou por trilhar seu próprio caminho. Uma escolha que fala muito sobre sua personalidade e sua paixão por inovação. Porque eu sentia que faltava alguma coisa. À frente do estaleiro Atlântico Sul, ela não apenas liderou uma fase crítica de reestruturação, mas também imprimiu sua marca através de uma liderança direta, firme e ao mesmo tempo dotada de bom humor e empatia. E me coloquei a meta, falei, eu só vou sentar na cadeira de CEO quando o estaleiro estiver operando. Não sentei na cadeira de CEO. E depois eu saí também da mesa do CEO e voltei para a mesa do RH, mas a gente pode falar sobre isso mais pra frente, que eu descobri que é lá que eu tinha que ficar mesmo. Agora, o que o currículo dela não conta é que ela é descrita por amigos como uma pessoa extremamente organizada, até mesmo um pouco nerd. Essa combinação de dedicação, amor pelo conhecimento e organização são as chaves para o seu sucesso em diversos campos. Muito difícil você ser autêntica quando o mundo à sua volta fala pra você o contrário do que aquilo que você acredita. Nicole Matar, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Seja bem-vinda. Nossa, Baza, eu tô muito feliz de estar aqui. E depois dessa descrição, eu vou pedir para você elaborar meu currículo daqui para frente. Muito bom. Me conta mais da sua infância e referências. Como que foi tua criação? Que característica você traz de pessoas da família? Tá. Eu fui ensinada desde pequena a matar um leão por dia, né? Eu acho que essa é a principal referência que eu tenho, né, da minha infância, né, porque o meu pai, que é um cara brilhante, né, assim, até hoje tenho uma admiração tremenda por ele, sempre foi um cara muito exigente, né, com a gente, em especial comigo, porque existe uma expectativa, eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira bisneta, sabe, tudo, e existia uma expectativa de todo mundo, família árabe, que eu fosse homem, e, né, a vida não o quis assim. E aí, mas de uma forma ou de outra, acabaram depositando em mim algumas expectativas que você coloca, né, no primogênito. Então, existia uma preocupação muito grande, né, tanto do meu pai como do meu avô, da família como um todo, que eu, né, me preparasse profissionalmente, etc e tal. E isso acabou repercutindo muito, né, ao longo da minha infância. Mas a minha infância, ela também... Eu não vou dizer que ela acabou muito cedo, mas eu acho que ela teve alguns eventos, assim, que foram um pouco... um certo desvio daquilo que seria uma infância tradicional, né? Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E por quê? Porque a gente tinha uma situação... assim, nunca tivemos nenhum tipo de problema, minha família sempre foi uma família empresária, mas quando eu tinha por volta de 12 anos, né, meus pais se separaram e aí a gente teve um problema, né, a empresa da família acabou repercutindo pra gente financeiramente. Então imagina, você com 14 anos, você tem uma situação, né, uma certa condição social e você deixa de ter. Então, eu tive que perseguir as minhas próprias condições para conseguir manter o meu ciclo social, o meu padrão de vida. Então, assim, não posso reclamar, nunca me faltou nada, mas aquele extra, né, eu sempre tive que ir atrás. Então, com 14 anos, foi meu primeiro empreendimento, por exemplo, que eu fiz uma barraquinha de sanduíche natural lá na Casa Cor. Então, eu fui vendedora, trabalhei na Casa Cor, ajudando, né, a cuidar, por exemplo, eu não sei se você vê quando você tá na Casa Cor, sabe? Aquela exposição de decoração. Tem as meninas que cuidam dos ambientes. Então, eu trabalhava muito nisso, ajudava. Então, eu tava sempre buscando fazer um dinheirinho a mais. Fazia bazar com as minhas próprias roupas.
Teve vezes, por exemplo, que eu peguei, consegui um dinheiro para ir viajar, chegou lá, acabou meu dinheiro. Aí eu peguei, fiz um bazar e vendi minhas próprias roupas para conseguir voltar pro Brasil, que eu não tinha dinheiro. Então, eu acabei, assim, sempre tendo que matar, e meu avô falava para mim, né? Quando ele me dava algum tipo de felicitação, ele falava, parabéns, mas ó, acabou, né? Não temos mais que celebrar. Qual que vai ser o leão que você vai matar amanhã? Então, foi muito marcada por isso e também, isso muito no ponto de vista, né, de como que isso acabou determinando o meu perfil profissional. E no perfil pessoal, eu também sofria um desafio muito grande, porque eu não era uma menina muito atraente naquela, né? Assim, naquela época em especial, eu era gordinha, eu tinha muita espinha e acabava até sofrendo bullying de vez em quando. Então, para mim, foi tudo muito a superação, né? E eu acho que isso, de uma forma ou de outra, acabou sendo positivo em algum momento da minha vida. Acabou me ajudou a gerar resiliência e acho até que contribuiu para fazer o que eu faço hoje. Mas dentro dessa dinâmica, ouvindo a sua história, e você comentou da tua adolescência também, não seria uma decisão óbvia seguir com um curso de Direito? Me conta um pouco, como é que foi essa escolha do curso, o que te influenciou e talvez até quais eram as ambições naquela época? Foi tão engraçado, porque realmente eu não era para fazer Direito, mas sabe o que eu queria fazer? Publicidade. Aí eu lembro que eu tava indo, meu avô tinha uma fazenda no interior, e aí ele falou para mim, meu avô para mim sempre uma figura muito forte, né? Eu tinha uma admiração tremenda por ele. Ele já chegou a ser, na época dele, muito tempo atrás, como é que fala, executivo do ano. Então, assim, ele era um cara tremendo, né? E passou muito disso pro meu pai e fizeram de tudo para passar para mim também. E ele falou, o que você vai ser, minha filha? Eu falava assim, eu vou ser publicitária. Publicitária? Eu falei, vou ser publicitária. Não, você não vai ser publicitária, não. Publicitária não. Publicitária é uma profissão muito difícil para você vencer como publicitária. Eu falei, eu quero ser publicitária, né? Ele falou assim, você tá vendo aquele carro que tá subindo ali, né, a ladeira? Eu falei, tô vendo. Então, você tem 10 segundos para fazer uma propaganda com ele. Eu falei, não, peraí, calma, 10, 9, 8, 7, 8, você não vai ser uma boa publicitária, minha filha, eu acho melhor você ser advogada, tá bom? E aí isso ficou, né? E aí, então, quer dizer, eu não vou falar que me obrigaram a ser advogada, mas ele ficava colocando isso, né, na minha cabeça. E meu pai também, e eu gostava muito de escrever, sempre gostei, eu adoro escrever, né? Eu acabei de falar pra você que escrever pra mim sempre foi um prazer, eu abandonei um pouco isso como hobby, até por falta de tempo, agora eu pretendo voltar. E então eu era muito boa em história, era muito boa em redação, gostava muito de argumentar. Então é engraçado, eu acho que esses desafios que quando a gente tem uma infância, uma adolescência um pouco mais difíceis, a gente precisa se apegar em algo, até mesmo para ajudar a gente a desenvolver a autoestima, né? Então eu sempre busquei trabalhar a parte intelectual como uma forma de suprir aquilo que eu não tinha, né? Então eu não era a menina mais bonita, mais atraente, mais popular, mas eu, de alguma forma ou de outra, tinha algo que eu apreciava muito em mim, né? Que era a minha capacidade de realizar. E muito através da parte intelectual, e até mesmo naquela época, né? Meu empreendedorismo juvenil. Isso ajudou muito, assim, me ajuda muito a desenvolver a autoestima, né? Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, essas circunstâncias acabaram me ajudando a determinar meus traços de personalidade e dentro daquilo que eu me descobri, né, daquilo que me agradava e que me dava prazer, o direito, ele é o que fazia mais sentido naquela época, porque eu acreditava que pelo direito eu ia poder exercitar as minhas habilidades, né, já comprovadas, que era a parte argumentativa, a parte de escrita, de interpretação, e realmente se provou verdadeiro, né? Porque antes de virar executiva, graças a Deus, eu tive uma carreira bem sucedida no direito. E o que te fez mudar dessa carreira jurídica para uma posição executiva? Porque é uma grande transição. Foi. Porque eu sentia que faltava alguma coisa, né? Também, para ser honesta, não foi uma coisa que eu planejei. Eu falei assim, eu vou sair do direito e vou virar executiva. Eu tive momentos em que eu fiquei até na dúvida,
né? Quando eu fiquei na dúvida se realmente eu deveria continuar no direito, eu pensei em fazer outras coisas. Eu brinco, falo que eu sou uma empreendedora frustrada. Eu ainda vou, né, empreender, porque eu pensava, tá faltando alguma coisa. Eu gostava do direito, eu sempre gostei. Mas eu sentia que me faltava, sabe, tangibilizar. E aí eu comecei a trabalhar muito a parte de, né, então dentro de direito empresarial, eu foquei muito na parte de M&A e grandes negociações. Então, isso começou a me trazer um pouco mais de alegria, né, dentro do direito, porque eu gosto muito de lidar com gente, então, e eu, assim, gosto muito de negociar. Então, eu descobri a negociação como sendo uma paixão. Então, lidando com M&A, eu conseguia fazer o quê? Eu conseguia entrar no negócio, porque eu falo, você não pode negociar um contrato sem entender no negócio. A primeira coisa que eu falo, que eu acho que isso é muito básico, né? Mas eu procurava entender mesmo. Então, assim, todo contrato que eu negociava, eu queria ir na empresa, eu queria conhecer os executivos, eu queria entender quem eram as fontes de informação, porque o advogado pega o contrato, manda lá pro pessoal do comercial, acha que eles estão lendo, mas eles não estão. Então, eu tinha toda essa preocupação de pegar e trabalhar o melhor que eu tinha, considerando o perfil das pessoas e o perfil do negócio, né? E com isso me dava muito subsídio para as negociações. Tanto que as negociações, quando eu entrava numa negociação, mesmo como advogada, eu acabava extrapolando um pouco o meu papel, né? E acabava virando como se fosse uma conselheira de negócio. E aí, em função disso, eu acabei, assim, galgando espaço um pouco, numa área um pouco que é um pouco além do direito, né? Então, já cedo ainda como advogada, comecei a sentar em alguns conselhos, mas não como membro do conselho, mas como se fosse uma advisor, uma consultora, né? Ou alguém que os membros gostavam de ouvir. E aí eu passei para o mundo executivo, primeiro como advogada in-house. Então, comecei como advogada in-house de algumas empresas. Primeiro, né, principalmente, o primeiro setor que eu trabalhei foi o setor automotivo. Então, teve uma empresa que eu trabalhei como diretora já de projetos. Então, não era jurídico mais. Mas a empresa, ela estava com várias operações estruturadas, ia ter que fazer roadshow, etc. Então, eu participei dos roadshows já como, assim, apresentando o projeto em si, embora, claro, obviamente, com o background jurídico que eu tinha, isso tudo ajudava, né? Também sempre me preocupei muito em ter um background financeiro, então também me ajudava eu poder transitar nesses mundos, né? E aí depois eu fui para o Estaleiro Atlântico Sul, aí foi quando eu mergulhei mesmo, né, no mundo executivo, porque o Arro Burman, foi o CEO do Estaleiro, ele era CEO da Dana Corporation, que era do setor automotivo, aí ele me conheceu numa negociação, e aí me levou para o Estaleiro Atlântico Sul, como diretora jurídica. Lá no Estaleiro a gente teve várias negociações, mas mesmo eu sendo diretora jurídica, ele sempre me colocou como CEO interina. Então era muito engraçado, porque tinha outras pessoas que estariam, dentro de um padrão, que seriam escolhas mais óbvias. Mas eu acabava ficando, e eu ia e fazia pregão, falava com o time, entendeu? Então foi assim que começou a acontecer. Mas falando de padrão aqui, acho que vale a pena a gente até dar um passo antes. Que cenário você encontrou lá no Estaleiro Atlântico Sul quando você chegou? Quando eu cheguei foi um cenário completamente diferente do que aquele que acabou, né, se desdobrando ao longo dos anos, né? Porque o Estaleiro, quando eu cheguei, ele era uma empresa de 6 mil empregados, maior empregador de Pernambuco. A gente tinha um backlog de embarcações, de 29 embarcações, então até 2024. O problema não era a falta de encomendas, né? Quais que eram o nosso principal problema era a estrutura dos contratos. E foi para isso que eu fui para lá. Fui para lá para negociar os contratos com a Sete Brasil e a Petrobras, porque eram contratos que eles tinham uma estrutura de custo que era inadequada, né? Ou que foi, na verdade, mal dimensionada em função do que se mostrou no final como sendo expectativa para aqueles projetos. Então, a gente estava trabalhando muito alguns claims, discussão sobre equilíbrio financeiro. E aí, então eu fui para lá com essa missão, temos que renegociar esses contratos para trazer eles para o equilíbrio. Só que eu entrei em setembro de 2014, e aí, em
outubro, novembro, a gente recebeu a primeira cartinha, né, falando que a Sete Brasil estava com problemas. Então, a gente tinha, na verdade, todos os contratos com a Sete Brasil dava quase 5 bilhões de reais. Eram contratos super vultuosos, né, de 7 embarcações, 7 drill ships. Então, a gente começou a discussão com a Sete Brasil. Essa discussão acabou resultando no término dos contratos por iniciativa nossa, né? Em função, né, depois da situação financeira que a empresa entrou, que a Sete Brasil entrou, eles entraram em RJ, etc. Então, a gente mesmo acabou terminando o contrato com eles. Depois, logo, 1 ano depois disso, a Transpetro, né, que é a empresa do grupo Petrobras, resolveu também terminar os contratos. Então, imagina, a gente tinha 29, acabaram 7, ficamos com 22. Desses 22, chegou a Petrobras e falou que ele ia derrubar 15. Aí a gente falou, gente, peraí, né? Imagina aquela empresa. Então, imagina, aquela empresa que tinha 6 mil pessoas, ela já estava com menos, porque o Arro, ele foi lá para fazer o turnaround operacional e ele fez um ótimo trabalho, fantástico. E aí, a gente já estava com uma empresa mais enxuta, mas ainda era uma empresa que tinha 4 mil empregados, né? E aí, a gente negociou com a Transpetro esses contratos. Acabamos concordando em rescindir 7 contratos. Mantemos mais 5 navios só, que estavam ainda pendentes de conclusão. E aí, a empresa foi reduzindo até encerrar suas operações em julho de 2019. Então, assim, foi mudando. Então, uma empresa que faturava 1,5 bilhão, tinha 6 mil empregados. Em julho de 2019, era uma empresa com 20 empregados e 0 de geração de caixa. Essa foi a empresa que eu recebi para ser CEO. E aí, como reconquistar a confiança de clientes e até revitalizar a marca? A gente teve que mudar tudo, Baza. Não tinha aquela época assim, Estaleiro Atlântico Sul fechou. Inclusive, colocaram lá uma advogada para ter certeza que vai fechar. Esse era o discurso, né? E eu falei assim, é o seguinte, é assim que as pessoas veem, né? E não adianta, é assim que eles vão ver até que a gente faça diferente. Então, eu também não fiquei brigando muito com o mercado até poder realmente entregar, né? E me coloquei a meta, falei, eu só vou sentar na cadeira de CEO quando o estaleiro estiver operando. Não sentei na cadeira de CEO. E depois eu saí também da mesa do CEO e voltei para a mesa do RH. Mas a gente pode falar sobre isso mais para frente, que eu descobri que é lá que eu tinha que ficar mesmo. Mas tava tudo muito desacreditado, né? E assim, não tinha mais encomenda para construção naval. Por quê? Porque a gente teve toda essa questão da Petrobras, a Petrobras mudou o plano de investimento dela, então a nossa demanda era toda em cima da Petrobras. Aí depois, quando entrou o Bolsonaro também, ele mudou completamente, né, a dinâmica da indústria. Então, assim, a indústria naval era uma indústria que tinha determinados subsídios, todos os subsídios foram cortados, então todos os pilares que serviram para o plano de revitalização da indústria, eles foram, assim, exterminados, essa é a palavra certa, né, porque não houve uma transição do dia para a noite, fecha a chavinha, acabou, né. Então, a gente não tinha uma perspectiva de construção de navios, né? Então, hoje, né, tudo que a gente está vendo, Lula falando que vai voltar à indústria naval, etc e tal, isso é um discurso que ele estava, assim, que não se ouvia mais, né? Ninguém esperava mais que houvesse retorno para a indústria naval. E os estaleiros que sobreviveram, que foram poucos, né? Eles começaram a se reinventar. No nosso caso, não foi diferente. Então, a gente tinha lá uma área de 1.600.000 metros. Fazer o que com aquilo, né? Precisava voltar a gerar caixa. E assim, 1.600.000 metros, quando você fala para você fazer, para você construir navios, é uma coisa. Agora, que outro tipo de atividade a gente podia fazer? Então, a gente fez um plano de revocacionamento, né? O ativo era um ativo muito bom. E aí, a gente falou o seguinte, né? O que foi que a gente decidiu? Separar parte do estaleiro para projetos de infraestrutura e parte para operacional, porque era um ativo que era, assim, tailor-made para estaleiro e para outros tipos de atividade, mas que não era um ativo que ele seria, vamos supor, atrativo para qualquer tipo de indústria, né? Então, a gente começou a estudar isso. Então, parte do estaleiro a gente destinou para fazer um terminal de containers e conseguimos vender para a Maersk. Então, hoje, a Maersk, ela está desenvolvendo um terminal de containers lá na parte do estaleiro Atlântico Sul, que vai ser muito bom para a região.
Então foi muito legal, um projeto muito legal, porque todo mundo sofreu muito com a parada do estaleiro, né? Então a gente tinha uma responsabilidade também com o desenvolvimento econômico, né, da região. Aí uma outra parte, a gente estudou um outro projeto, né, que era um projeto também de infraestrutura, que em função de confidencialidade não posso falar, mas a gente emplacou esse outro projeto com uma outra empresa também, um grande player do setor. E aí, na parte do meio, o que fazer na parte do meio, né? Então, como não tinha mais construção naval, a gente teve que criar uma outra atividade. E aí, você desenvolver uma outra atividade no meio da RJ, então entrar num mercado que você nunca esteve e fazer com que as pessoas confiem que você pode fazer algo que você nunca fez no meio da RJ foi muito difícil, mas a gente conseguiu. E aí, a gente começou a fazer reparos navais. E hoje o estaleiro já fez, eu não estou mais lá, mas eu acompanho, porque eu torço muito, eu falo que eu saí do estaleiro, mas o estaleiro não saiu de dentro de mim. Então, hoje eles já fizeram mais de 50 reparos, já estão gerando caixa. Começamos a antecipar o pagamento para os credores, o que é muito difícil, né, dentro da RJ. Então, já temos EBITDA positivo e começamos a abrir outras oportunidades também para outros negócios. Ô, Nick, como manter a equipe motivada e focada nos objetivos, dado toda essa instabilidade aí, toda essa preocupação, toda a situação da empresa bastante difícil? E assim, todo mundo fala de propósito. Propósito. Mas assim, realmente eu acredito, né, que quando você consegue tangibilizar o seu propósito. Então, a gente tinha um propósito muito claro. O nosso propósito era fazer a empresa voltar a operar. Eu lembro que quando eu tinha lá só 20 pessoas, eu lembro que eu falei para eles o seguinte, chamei todo mundo, né, e uma situação super ruim, muita insegurança. E assim, né, a gente aprende a trabalhar com recursos escassos, né? Quanto mais escassos os seus recursos, mais você tem que... maior a importância do propósito. Eu já dei algumas vezes essa palestra, eu gosto muito de dar palestra falar sobre liderança transformacional. Que eu falo que é a liderança ressonante, né? Que ela na verdade, ela conflita 100% com a liderança transacional. Quando você tem abundância de recurso, você transaciona o engajamento. Quando você não tem, você não tem o que transacionar. Então, você precisa criar uma sensação de pertencimento, né? E eu acredito que a melhor forma de você fazer isso é criando um propósito que seja comum dentro da organização. Então, eu peguei, né? Eu lembro, a gente teve uma conversa com todos, o pessoal queria saber o que ia acontecer, afinal de contas, a gente tinha acabado de demitir 3.500 pessoas, tinha saído até do estaleiro e ido para uma sala, aliás, foi até engraçado, porque a gente voltou para uma das primeiras salas, quando surgiu o projeto do estaleiro, e a gente voltou para aquele mesmo prédio, né? Como se fosse assim, vamos recomeçar. Essa foi a mensagem que a gente quis dar. Nós vamos recomeçar. A gente tem duas alternativas. Ou a gente vai ser o time de 20 pessoas que fechou o estaleiro, ou a gente vai ser o time de 20 pessoas que reabriu o estaleiro. Então, eu acredito que a gente pode ser o time que reabriu o estaleiro. Vocês acreditam? Porque é isso que vai motivar vocês a ficar aqui. Porque eu não tenho condição, nesse momento, de oferecer para vocês perspectiva, não tenho condição de oferecer um plano de carreira. Então, o que motiva vocês a ficar aqui é isso. E teve gente que saiu e teve gente que ficou. E essas pessoas que ficaram, o nível de realização, de satisfação delas, né? Quando a gente falou, porque daí quando o estaleiro voltou a operar, que a gente falou, né, o gigante renasceu. Então, assim, é de uma felicidade, engajamento, e a gente tirou tanto sangue de pedra. Então, eu lembro cada coisa que a gente fez. Isso é inovar. A gente inovou tanto, Baza. Né? Quando as pessoas falam de inovação. Gente, inovação é uma das maiores inovações que a gente teve lá dentro do estaleiro, como a gente tinha saído do mercado de construção naval para o mercado de reparo, a gente teve que adaptar alguns ativos que a gente tinha. Né? Então, por exemplo, um dos ativos que a gente precisava usar era a máquina de pintura. Então, a gente tinha uma cabine de pintura com silos que eram fixos. Né? Só que quando você vai usar... Quando normalmente, dentro do nosso fluxo de construção de navio, entrava um determinado bloco, o silo ficava fixo e você fazia o jateamento. Quando você está fazendo o jateamento de pintura de um navio, o silo tem que andar. Então, como fazer isso acontecer, né? Aí a gente tinha, por exemplo, lá eu sempre dou esse exemplo do Barbosão, que
amo o Barbosão, meu querido, falo com ele até hoje. Assim, eu adoro o pessoal do estaleiro, eles são demais. E o Barbosão, ele pegou e criou, ele colocou todos os silos em cima de 2 carretas, né? E pegou e eu falei assim, gente, você tem que patentear isso, Barbosão, olha só. E deu ainda nome de Sputnik, que era na época da pandemia, porque tudo isso aconteceu no meio da pandemia, né? Falou, tá vendo? Eles estão procurando a vacina e a gente tá aqui procurando fazer os nossos silos andar, né? Então, foi muito legal, assim. As pessoas, elas realmente ficaram engajadas porque elas queriam fazer aquilo dar certo. E nesse momento, Nick, teve muitas decisões críticas. Como você equilibrava a análise racional com a intuição? Isso foi uma coisa que eu tive que aprender, sabe, Baza? Porque é muito difícil você ser autêntica, sabe? Quando o mundo à sua volta fala pra você o contrário do que aquilo que você acredita, né? Então, assim, eu já tinha sido executiva por muito tempo, já tinha lidado com vários problemas, sempre lidei com situações complexas, tanto grandes negociações como reestruturações. Mas, assim, naquele papel, diante de, né, um problema tão grande e querendo fazer diferente, né? Porque se realmente eu tivesse ido pra lá pra fechar o estaleiro, tava fácil. Mas, na verdade, eu nunca quis fechar o estaleiro. Eu queria, na verdade, que o estaleiro, ele voltasse a gerar PIB, né? E, assim, achamos algumas formas. Então, mesmo na venda de ativos e uma forma operacional. Mas, o que eu tive num determinado momento que optar se eu ia dar ouvidos às vozes, né? Aqueles que falavam que eu não ia conseguir, que eu não deveria tentar, que eu ia me manchar, ou se eu ia efetivamente ouvir a minha voz interior, né? E deixar aquilo fluir dentro de mim. E eu resolvi deixar fluir, eu resolvi optar por uma liderança autêntica. E era uma liderança completamente diferente do que aquilo que a gente estava acostumado. Mas eu acho que foi algo que contou muito para gerar esse engajamento que eu te falei. Por quê? Você tem empatia com as pessoas, você entender o momento delas, entendeu? Você buscar estar perto, você desenvolver um nível maior de tolerância e uma tolerância também com você mesmo. Porque eu realmente, não era para mim muita coisa nova, principalmente na parte técnica, né? Porque, imagina, a gente estava saindo de um mercado de construção para um mercado de reparos navais. Eu não entendia, né, deste mercado ainda, então eu precisava contar muito com o aconselhamento de outras pessoas. E eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi trazer pessoas que sabiam mais do que eu, né, sobre aqueles determinados assuntos, né? E para isso você precisa ter muita humildade. E para você ter humildade, eu também acho que você tem que ter autenticidade, entendeu? Agora a gente tá falando de liderança, Nick. O que eu tô pensando aqui é que, puxa, como mulher, né, numa indústria predominantemente masculina, você enfrentou preconceitos? Como é que foi lidar nessa dinâmica? Preconceitos? Eu não acho que eu sofri preconceitos, né? Mas eu acho que eu não enxergava algumas coisas que eu passei a enxergar quando eu comecei a ter mais exposição, né? Porque eu, quando era diretora jurídica, e de alguma forma eu estava sempre transitando no ambiente masculino, mas não tão masculino, eu não enxergava que existiam alguns comportamentos padrão, né? E quando você começa a ter mais exposição e mais responsabilidade e começa a subir dentro da organização, e não só na organização, mas dentro do contexto de mercado, você começa a identificar mais resistências, né? Comportamentos que antes você não via, mas eles começam a ter um efeito maior, porque eles começam a te afetar mais profundamente. E aí você tem que também criar, né, a sua estratégia de defesa. Então, eu não sofri preconceitos, mas eu lembro de alguns momentos que eu fiquei desconfortável com algumas situações, mas aprendi a lidar com elas. E, Nick, você tem uma abordagem muito direta e prática para a liderança. Como que você equilibra isso com a necessidade de manter um bom humor e esse ambiente positivo no trabalho? Olha, eu aprendi que o humor é a melhor ferramenta. Inclusive de solução de conflito, né? Às vezes, quando alguém me fala assim, não, mas como é que você lida com essa situação, né? Inclusive com esses comportamentos padrão.
Como você lida? Mas quando você tá numa reunião, né? Agora eu tô em conselhos. Mas quando você tá com uma reunião né? E aí alguém fala tal coisa, né? Um homem fala assim, como você lida com isso? Eu falo com humor. Gente, o humor é tão poderoso, sabe? Então é o seguinte, eu falo, a gente tem coisas que a gente não pode se permitir. Então, assim, se eu quero ficar mal-humorado, coitado do meu marido, vou ficar dentro de casa, entendeu? Mas, assim, não dá pra ficar mal-humorada quando você tá lidando como líder, né? Quando você tá procurando engajar pessoas. Os outros não tem nada a ver com o meu humor ou com a falta dele, entendeu? Então, eu acho que isso faz parte do nosso job description. Né? Você tem que estar lá, você tem que estar energizada, você tem que estar motivando as pessoas, né? Você tem que estar bem. E se você não tá, não é que você não tem direito de estar, mas não esteja lá, né? Vai tirar férias, volta e quando você estiver bem, ou então dá lugar para outra pessoa que vai fazer isso no seu lugar. Mas você não pode deixar com que os outros sofram por alguma coisa, né? Por um problema seu. Então, eu não faço força para estar bem-humorada. Eu acho que isso passou a ser uma parte do meu perfil como profissional, né? Não vou falar que eu não tenho os meus momentos, a gente lida com problema, né? Eu não vou ficar, ninguém ficar rindo no meio do problema. Mas o problema para mim também, Baza, ele já faz tão parte do meu dia a dia, sabe? Eu tô tão acostumada a lidar com problema que eu lido também com problema de uma forma diferente. Eu tava até outro dia conversando com um amigo que, na verdade, assim, é um cliente, né, que virou amigo também. Eu acabo desenvolvendo muito os meus relacionamentos, né? Às vezes eu falo assim, ele é muito meu amigo. Eu explico, não, na verdade a gente trabalha junto, mas eu acabo me apegando muito às pessoas. E ele estava tendo uma visão super pessimista acerca de um determinado assunto. E eu falei assim, cara, na boa, você não tem direito de ser pessimista. Não, mas por que eu não tenho? Eu falei, porque você não tem. E eu trouxe uma frase do Cortella, que eu achei o máximo outro dia, que ele falou o seguinte, que o otimista é um cara muito corajoso. Porque para você ser pessimista é muito fácil. Né? Você joga a toalha, não é culpa sua e não tem o que fazer. Mas para você ser otimista, você tem que ter muita coragem. Porque aí você vai e você faz as coisas acontecerem, entendeu? E eu não consigo ver o otimismo se você não tem humor. Você já viu alguém, um otimista carrancudo? Não existe. Então, não tem um otimista carrancudo, não é? Então, uma coisa não combina com a outra. Eu ainda costumo provocar que o grande desafio é que os pessimistas sempre se apresentam como realistas. Ninguém fala, não, eu sou pessimista. Não, eu tô sendo realista, né? Essa dinâmica. E eu acho que o ponto que você falou do cuidado do humor, eu acho fundamental, porque a gente tem que lembrar que quando a gente chega de cara fechada na empresa, as pessoas não vão imaginar que, puxa, talvez você dormiu mal ou que está acontecendo algum problema que é pessoal. As pessoas vão imaginar que tem alguma coisa muito séria acontecendo na empresa que vai impactar no emprego delas, na continuidade. Então, acho que isso é fundamental e eu brinco que muitas vezes, ao a gente fazer esse auto-check, a gente saber como é que a gente está, às vezes a melhor estratégia é fingir uma contusão. Sai do jogo, ali, sai depois do almoço, vai passar a tarde, vai para algum lugar, vai escutar uma música, vai fazer algo e volta no outro dia muito melhor, porque se você continuar ali, você vai estragar o ambiente. Mas o ponto que a gente estava falando sobre essas disputas, na tua visão, Nick, como é que você encontra o equilíbrio entre competitividade e colaboração nesse ambiente corporativo? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Sabe que vou ser honesta, eu nunca pensei nisso. Né? Até porque eu nunca senti, dentro da minha trajetória profissional, eu nunca senti que eu estava competindo com ninguém. Eu sempre senti que eu competia comigo mesma. Então, eu nunca senti, por exemplo, eu não cheguei e falei assim, eu tô competindo pro lugar de CEO em relação àquele cara. Né? Na verdade, quando eu assumi a posição de CEO, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Então, eu sempre procurei fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Então, a minha competição foi sempre comigo mesma. E aí, eu lembro do meu pai uma vez falando pra mim, assim, você sabe por que você... Isso é uma coisa de pai, né, coruja? Mas ele falou, sabe por que você é tão boa? Eu falei, não, por quê? Porque você nunca se acha boa o suficiente. Agora, isso deve ser muito cansativo, né? E realmente, às vezes é cansativo, pra falar bem da verdade, né? Porque eu tô sempre pensando como ser melhor, né? Outro dia eu até fui almoçar com
um colega, de novo, de trabalho, e eu tava falando, não, mas eu tô agora como conselheira, eu tô gostando muito, mas eu sinto um pouco de falta às vezes, né, de estar lá, de ter uma atuação mais hands-on, então por isso que eu comecei a dar consultoria. Ele falou, mas se você estiver lá, você vai sentir falta daqui. Então, no final das contas, é porque você tá sempre buscando algo que você não tem, né, naquele momento. Então, eu nunca pensei muito nessa questão de competitividade. O que eu sempre me preocupei como líder é criar nas pessoas ambição de que elas se desenvolvam, mas sem que isso aconteça em prejuízo do relacionamento dela com os seus pares, certo? E isso, claro, é uma tarefa um pouco mais difícil, porque eu acho que você lidar com a competitividade entre as pessoas que você lidera, eu acho que é mais difícil do que você lidar com a competitividade de você com você mesmo ou de você com os seus próprios pares, porque você criar esse engajamento e você criar um ambiente colaborativo, ao mesmo tempo em que você está incentivando as pessoas a serem cada dia melhor, né, para que elas possam galgar cargos de mais responsabilidade, isso assim, é possível, acho que aconteceu, né, e acontece todos os dias, graças a Deus. Eu não tenho nenhuma situação que eu falo, poxa, a gente acabou criando um ambiente tóxico, então deu certo, mas essa sempre foi a minha preocupação, de estimular as pessoas a colaborar um com os outros, mesmo sabendo que quanto melhor eles fossem em relação aos pares, eles iam acabar ganhando mais exposição. E quando você fala, Nick, sobre a tua cobrança com você mesmo, como é que você vê a relação entre a formação acadêmica e a experiência prática na construção de uma carreira de sucesso? Teve uma época, quando eu comecei quando eu virei CEO, depois conselheira, e assim, a minha ideia, embora eu tenha um background jurídico, eu gostaria que as pessoas me vissem como uma executiva, como uma gestora, entendeu? Como uma líder. E eu sentia que existia um certo preconceito no mercado. Porque advogado não sabe fazer conta, né? Porque advogado não sabe gestão. Então, assim, eu tinha um pouco... Não concordava com isso, mas eu sentia que existia uma certa resistência. Então, procurei, de todas as formas, dar visibilidade para as minhas outras qualidades, né? Então, assim, quando você é formado em direito ou quando você é formado em engenharia, as pessoas já pressupõem que você, sendo um executivo de sucesso, é porque você foi um bom profissional naquilo que é o seu domínio, né? Então, eu nunca tive que explicar para ninguém que eu era uma boa advogada, mas foi mais difícil fazer as pessoas entenderem que, além de ser boa advogada, eu sou uma boa gestora, uma boa líder, né? Que eu entendo de finanças. Então, isso eu acho que foi um desafio para mim. Foi algo que eu tive que realmente superar. Hoje eu não sinto mais que existe essa resistência, porque eu falo que a resistência existe até ela ser superada pelo próprio resultado. O preconceito existe até ele ser superado pelo resultado. Então, seja preconceito porque eu sou advogada, seja preconceito porque eu sou mulher, seja preconceito porque eu sou jovem, seja preconceito até porque eu sou loira, entendeu? Agora eu assumi de vez, por exemplo, quando eu já superei isso, assumi minha loirice até isso, né? Porque eu vejo que as pessoas ficam tentando se encaixar em determinados padrões, o resultado, ele supera tudo isso. Então, graças a Deus, eu acho que eu consegui entregar bons resultados e agora eu não preciso mais explicar. Mas ao longo desse processo, como lidar com a síndrome do impostor? Uma pessoa que me ajudou muito a lidar com a síndrome do impostor foi a Cris Achê, né? Porque assim, quando eu comecei a fazer essa transição, e eu conversava muito com ela e sempre vinha com esse negócio da síndrome do impostor, blá, blá, blá. Aí eu lembro que ela chegou pra mim e falou assim, chega, né? Chega. Cris sendo Cris, né? Falou assim, chega, né? Tipo, já cansou de novo, né? Já... Aí, gente, foi mágico pra mim. Depois que ela falou isso, eu falei, quer saber? Chega, né? Cansou. Tipo, tá chato, né? Tô chata. Não, então chega. E foi simples como isso, sabe, Baso? E dentro dessa dinâmica, puxa, muitas vezes na tua fala você mencionou sobre a importância de aprender com pessoas. Teve alguma conversa ou encontro em particular que teve um impacto significativo na tua trajetória? Vários, mas muitos, assim, se fosse pra falar... Além desse da Cris, né, que você já mencionou aqui também. Mas, outro dia, foi ontem que eu tava falando com
Ai, com quem que era? Eu tava falando, sim, lembrei. Eu fui na SP Arte anteontem e aí eu encontrei uma amiga mesmo, né, mais nova, uma pessoa que eu conheci, né, de infância, também tá, né, agora virando executiva. Ela falou, vamos conversar, não sei o que, eu queria muito ouvir de você, etc e tal. E aí, quando a gente foi assistir, ela falou, não, mas olha, é muito legal, eu queria que você me desse umas dicas. E eu cheguei e falei assim, vou te dar, se a gente não se vê, fica com essa dica. Aprenda com as pessoas. Subtrai tudo, pergunta, né? Assim, o maior poder que você tem na sua mão é o poder de fazer as perguntas certas. Cria repertório e pergunta. Não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de não saber. E assim, se relacione com o maior número de pessoas que você puder, para você conseguir não só aumentar o seu repertório, mas como você conseguir aprender com elas em função do perfil, dos problemas, das fragilidades, das fortalezas. Então, eu acho que a maior fonte de conhecimento que a gente tem são as pessoas. Então, para mim, isso sempre foi uma coisa muito natural. Então, se eu for falar conversas que eu tive, eu posso falar várias, desde cedo até hoje, né? Assim, muitas. Eu tinha, por exemplo, um amigo do meu avô que ele me ensinou que isso para mim foi muito forte também para desenvolver humildade, né? Porque a gente sempre tem esse negócio, eu sou mulher, eu sou jovem, eu preciso então mostrar que eu sou firme, eu não posso mostrar que eu não sei, eu não posso mostrar que eu tenho segurança. E ele falou, Nicole, a melhor coisa você, numa negociação, você sempre vai estar muito melhor posicionada quando as pessoas te subestimarem. Então, mesmo quando você não tiver fragilidade, mostre fragilidade. Porque daí as pessoas, elas abaixam a guarda delas, né? Então, muitas vezes, o que as pessoas... Que dica fantástica. Não é? Eles veem como uma fraqueza e eu via como uma fortaleza. Eu lembro uma vez, pra contar rapidinho, que eu fui numa negociação, foi uma das primeiras negociações internacionais que eu fui, e eu cheguei lá, era aquele escritório Sherman & Sterling, sabe? E tinha 30 advogados. E eles ainda fizeram aquelas táticas de negociação que você sai do avião, te colocam dentro de uma sala com ar-condicionado no talo e falam assim, a gente tem 24 horas para fechar esse contrato, porque senão, né, acabou. Exatamente, foi isso que aconteceu. E aí, só homens. Não tinha nenhuma mulher na sala. E aí, eles chegaram para mim e né, eu fiquei sabendo depois, né, porque um alemão chegou para mim e falou, você sabe que quando você chegou aqui, a gente falou que eles trouxeram só uma mulher. Falei, você não precisa me contar isso, porque eu senti, né? Porque vocês olhavam pra mim com uma cara como falando assim, tipo, nossa, mas o que essa menina tá fazendo aqui, né? E ele falou, mas agora sabe o que a gente fala? Que você é um man with big balls. Eu achei que foi o pior elogio que eu já recebi na minha vida. Coisa horrível. Entendeu? Mas o fato é o seguinte, eu sabia que eles estavam me subestimando. E eu sabia que eles estavam me diminuindo, mas ao invés de eu pegar e ficar afetada emocionalmente, eu procurei trabalhar aquilo como uma fortaleza. E a gente acabou tendo uma negociação que foi muito boa, inclusive diminuímos pela metade o preço que a gente ia pagar na empresa, né? Então, quer dizer, eles estavam achando que eles estavam, né, vamos arrasar com esses caras. E no final das contas, a gente foi lá de pouquinho em pouquinho e conseguimos uma boa negociação. Então, eu posso ter ficado em algum momento com meu orgulho ferido, mas eu sempre falo, quando alguém fala, mas eu tô com meu orgulho ferido, eu falei assim, o que vale mais, o resultado ou o seu orgulho, né? Então, o seu orgulho você depois resolve né? Vai tratar na psicóloga, mas aqui a gente tem que trazer o melhor resultado. Então, engolir uns sapozinhos de vez em quando não faz mal a ninguém. E, Nick, pra gente fechar esse bloco, a gente falou muito aqui dessa dinâmica corporativa, mas na busca do equilíbrio de vida, né, entre o pessoal e profissional, que prática ou filosofia você adotou para manter esse bem-estar e essa paixão pelo trabalho? Eu acho que eu falhei, na verdade, às vezes, em manter esse equilíbrio, tá? Então, não é uma coisa que eu falo assim, não, sempre foi assim, nossa, né? Tipo, tudo cor-de-rosa. Eu sempre trabalhei muito. E não foi só na época do estaleiro, porque eu viajava muito cabo afora. Então, por exemplo, quando eu tive minha primeira filha, eu tive fiquei nem 2 meses de licença e mesmo assim fiquei trabalhando de casa. Levei o laptop pra maternidade e achava isso o máximo, né? Achava o máximo. Não, porque eu trabalho muito. Outro dia até estava ouvindo um podcast, eles falavam sobre slow productivity. Eu achei o máximo esse conceito, né? Mas assim, eu não tinha ideia. Então a gente tem aquela ideia de
Quanto mais você trabalha, mais produtivo você é. Entendeu? E isso não é uma verdade. Mas por muito tempo eu vi isso como uma verdade. Então eu buscava, assim, trabalhar. Quanto mais eu estava trabalhando, melhor eu me sentia. E alguém tinha que sofrer. Quem é que ia sofrer com isso? Então, se o trabalho não sofria, eu sofria e em casa tinha alguém sofrendo, né? Então, eu digo assim, eu me ressinto muito por não ter percebido isso antes. Hoje, eu procuro trabalhar a minha vida pessoal em equilíbrio com a minha vida profissional. Claro que essa transição, né, como conselheira, que eu não sei se vai durar para sempre, mas é mais fácil dentro desse universo, né? Mas mesmo como CEO, eu já estava trabalhando isso muito melhor. E eu, inclusive, procurava trabalhar isso nos meus liderados. Falei, eu não preciso que você trabalhe 16 horas por dia. Eu preciso que você faça o que você tem que fazer. Entendeu? O seu tempo, você vai gerir da melhor forma. Eu vou cobrar de você os resultados que você tem que entregar. Então, hoje, para mim, o meu KPI é o resultado e não quanto tempo eu trabalho por dia. E com isso, eu vejo que eu trabalho muito melhor, que a qualidade é melhor. E assim, tem gente que fala que isso é besteira, mas o ócio produtivo é algo maravilhoso, né? Porque eu lembro, por exemplo, a minha ideia em relação ao estaleiro, o que a gente ia fazer, quais os mercados que a gente ia entrar, ela surgiu em um momento de pandemia em que eu estava sentada na rede olhando para o horizonte. E eu nunca esqueço isso. Eu falei assim, eu estava sentada na rede olhando para o horizonte, porque às vezes você está tão absorvida pela mensagem ruim, pelo problema, né? Então, assim, o cenário. Não temos dinheiro, não temos gente, não temos negócio, não temos credibilidade, não temos nada disso. Aí você olha para o horizonte e você começa a ver de fora, né? Então, você vê de fora, você sai daqui e você vem para cá. Então, assim, eu vendo daqui, aonde é que eu posso gerar credibilidade? Aonde é que eu posso gerar diferencial? Aonde é que eu posso? E aí as coisas vão fluindo. Então, hoje eu procuro trabalhar muito, sabe? E de uma forma mais estratégica. E eu acho que para você trabalhar estrategicamente, você precisa valorizar mais o seu pensar do que o seu agir. E, Nick, chegamos agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Por que você quer trabalhar aqui? Essa é sempre a pergunta que eu faço. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Primeiro, as pessoas que não sabem porque elas querem trabalhar comigo, significa que elas vieram conversar comigo sem saber qual é a empresa, né? Ou sem ter interesse. Porque se você não pergunta... Eu, por exemplo... Olha, Baz, eu nem sei se isso está correto ou não, mas... Todas as vezes que eu ia conversar sobre uma vaga, eu sempre era perguntada, mas eu sempre perguntava, né? Porque, assim, tem coisas que você descobre ao longo da conversa, né? Então, eu já tive situações em que eu fui fazer uma entrevista e falei, olha, eu não sou a pessoa certa, né? Mas eu posso te indicar alguém que eu acho que vai ser mais adequado. Então, eu acho que, assim, você precisa ter uma coincidência, né? De objetivos, de propósito, de interesse, de expectativas, né? Eu acho que as expectativas, elas resumem tudo isso, né? Então, eu acho que uma pessoa que ela vem falar com você sem ter nenhum tipo de interesse e o interesse dela é só transacional, quanto que eu vou ganhar, quanto tempo eu vou ter que trabalhar, isso eu não seria uma pessoa para trabalhar comigo, porque eu acho que isso deixa muito claro algo que eu prezo muito, que é a paixão, né? Você ter energia, você ter paixão, você querer fazer as coisas acontecerem. Não, e o ponto que você falou que eu não quero deixar escapar, e eu concordo plenamente, até falando agora como Headhunter, a entrevista é uma via de mão dupla. Eu acredito que as pessoas, claro, às vezes tem uma necessidade financeira, tem uma situação onde você quer tanto aquele emprego que você fica mais preocupado em falar o que a pessoa quer ouvir e foge da sua autenticidade. Agora... Os melhores matches que eu vi acontecendo de contratações foram quando teve uma troca e a pessoa buscou entender também da empresa, porque também demonstra interesse, demonstra preocupação. Fala, eu não quero simplesmente um emprego, eu quero entrar e fazer a diferença, eu quero fazer a minha parte. É claro que talvez, se você, numa primeira etapa do processo seletivo, você está falando com alguém que não está super envolvido com o negócio, está fazendo só uma primeira triagem, talvez não seja a pessoa para te dar as respostas. Mas à medida que você vai evoluindo, você tende a falar com pessoas mais seniors, e aí é fundamental fazer essa pergunta.
E Nick, quando as pessoas não gostam de você no trabalho, normalmente qual é o motivo? Elas não gostam porque às vezes eu tenho excesso de iniciativa. E as pessoas não te acompanham? Não, excesso de iniciativa no sentido assim, vamos supor, você é meu parceiro, né? Então, como CEO, isso acontece menos, certo? Sim. Mas quando eu era diretora. E aí não é a minha área, mas eu tô vendo que você tá fazendo alguma coisa que eu acho que eu posso colaborar, né? E aí eu acabo, de alguma forma, tentando entrar para te ajudar. E as pessoas nem sempre elas estão abertas a receber ajuda, né? E aí eu acho que com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso, uma forma um pouco menos evasiva, né? Então, assim, você... O que você tá querendo vir fazer no meu terreno aqui na minha área, né? Então, assim, mas o que você sabe sobre isso? E, assim, às vezes também outra coisa que eu acho que eu sou uma pessoa... E eu tô tentando ainda achar um equilíbrio, mas eu tenho muitas ideias, entendeu? Muitas ideias. Então, eu... como eu gosto muito de ouvir ideias, mesmo ainda que elas não estejam tangibilizadas em algo concreto, eu dou muito espaço para as pessoas, então eu imagino que essa seja a melhor forma para você fomentar a criatividade. E muitas vezes você está trabalhando uma ideia aqui e ela vira uma solução de algo completamente diverso, ou ela simplesmente é utilizada como base para uma discussão que vai chegar a um outro ponto. Mas eu acho que, às vezes, quando você lida com ambientes onde as pessoas são muito pragmáticas demais, e que eles acabam demandando muita objetividade, pode ser que assim, algumas ideias apareçam de uma forma assim, como se fosse um desvio de foco, entendeu? Entendi. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? O que eu gostaria de perguntar para o Baza? Eu gostaria de perguntar o seguinte: hoje a gente fala muito, né? Como a gente estava junto lá no SXSW, né? Do profissional do futuro. E a gente fala muito de que os especialistas, eles vão ser substituídos pelos generalistas criativos, né? O quanto que você acredita que isso realmente vai acontecer? E, embora a gente tenha um discurso nesse sentido, você acredita que o mercado já está criando essa consciência? Olha, eu acredito em algo muito forte na evolução de carreira, que é alinhado até com o que você já falou, que é o que os especialistas falam, que não é a carreira em W ou em Y, é o T-shaped career, né? Então a carreira é em formato de T, onde você é especialista em alguma coisa e você cresce, que é a base do T, e a hora que chega em determinado patamar você se torna generalista. E eu acredito que dentro das organizações, por você hoje, da forma pelo menos como elas são desenhadas, quanto maior a organização, mais especialista você é, porque senão você não consegue organizar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, se você não colocar um processo onde cada um é responsável por uma parte. Então, a hora que eu olho essa evolução que dá um espaço para a gente ser mais generalista, eu me questiono muito também o quanto as empresas vão conseguir se organizar para dar esse espaço, e não para as pessoas serem quem elas são, mas para coordenar o trabalho de todas as pessoas, senão tem uma chance de todo mundo bater muita cabeça. Eu acho que numa empresa menor é mais fácil você evoluir dessa forma, numa empresa grande eu acho mais difícil. E o outro elemento é onde particularmente eu acredito muito, né? Se a tecnologia vai deixar todo mundo com uma nota muito parecida de conhecimento técnico, o que sobra são as habilidades comportamentais, as people skills, que antigamente se chamavam as soft skills. Porque uma definição que eu adoro é que, ainda que na década de 50 já houvesse inteligência artificial, a gente conseguiria, sem dúvida, mandar o homem para a Lua mais rápido, mais barato, com mais segurança, mas a inteligência artificial não seria capaz de substituir um homem tendo a ideia de um dia levar outro homem para a Lua. É verdade. Então, eu acho isso é a essência aqui do ser humano. E qual o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Gente, essa foi péssima. Uma vez eu tava grávida e eu tava numa negociação na França, né? E era uma negociação enorme, cheia de gente. E, pra variar, eu tava sozinha, né? Porque sempre assim, eu pegava, ia... E tava sempre um monte de gente e eu. E começou a me dar um sono no meio da reunião. Mas um sono, Baza, mas um sono. Porque sabe aqueles 3 meses de
de gravidez, gente, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei com vontade de chorar de sono. Eu não posso te perguntar se você já sentiu isso, porque com certeza não. E aí eu fui pro banheiro pra dormir. Porque eu falei, eu não vou conseguir. Eu preciso dormir um pouquinho, né? Eu preciso dar uma dormidinha, pelo menos. No banheiro. Eu preciso. Aí eu peguei e fui pro banheiro e eu coloquei lá o despertador pra eu dormir. Meu pai uma vez falou pra mim, ó, pra você ter aquele sono, sabe, revigorante, você tem que dormir no máximo 15 minutos, né? E aí eu peguei e coloquei pra dormir 15 minutos. Só que assim, gente, eu não avisei ninguém, eu só falei que eu ia no banheiro, né? Eu não falei que eu ia dormir no banheiro. Então deu. Antes dos 15 minutos, os franceses estavam entendendo o que tinha acontecido comigo. E começaram a bater lá na porta. Atrapalharam sua soneca. Tava tudo bem. E eu, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu peguei e voltei. Não deu os 15 minutos, mas deu alguma coisa próxima daquilo. E, Nick, caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação pode jogar lá que você brilha? Lidar com gente. Eu amo gente. Eu amo gente. Amo. E isso é algo que eu acho que eu faço muito bem em todos os aspectos da vida, né? Porque é algo que eu gosto demais. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Humildade. As pessoas não costumam. As pessoas ainda têm preconceito de se considerar humildes ou de julgar os outros humildes, né? Eu sei que se fala muito sobre vulnerabilidade, etc e tal, mas, gente, as pessoas ainda, elas não têm, assim, elas não tomam posse, né, da humildade como sendo um grande diferencial. E eu acho que humildade é um grande diferencial. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? O que eu aprendi? Eu acho que eu aprendi como conselheira, né? Muito, assim, como conselheira. No começo eu era uma conselheira quase hands-on, né? Sabe? Aquele negócio, né? De... como é que é? Nose in, hands out. Hands out, exato. É isso, né? Então, no começo, para mim, foi difícil. Hoje em dia, eu já trabalho isso muito bem. E para você trabalhar muito bem isso e ser uma boa conselheira, você precisa trabalhar muito, né, a sua capacidade de convencimento. E para você trabalhar a sua capacidade de convencimento, você precisa aprender a ir pelas beiradas, né? A trabalhar algumas estratégias, né? Ou seja, eu era muito direta e reta, né? E hoje, no conselho, eu vejo que não é assim. Que você precisa... Que tudo é uma estratégia. Então, assim, as colocações, a forma como você faz, as pessoas como você fala, a ordem das pessoas com que você fala, né? Então, assim, eu acho que eu aprendi muito a mapear as influências, né? E a lidar com as influências para fins de gerar convencimento. E, Nick, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. Nossa, sim, público, se eu falar 3, vão ter tantas que não vão ser convidadas e que eu... Mas depois um offline você manda a lista grandona, a long list, não tem problema. Eu diria que você devia convidar a Renata Afonso, que é do IPO junto com a gente. Que eu acho ela uma mulher... Passou por aqui. Passou? Passou por aqui. Pelo podcast? Pelo podcast. Foi demais. Então já fica a indicação aqui, quem tá nos escutando já vai buscar aqui o episódio da Renata. Priscila Rodrigues. Já passou por aqui também. Olha só, vou fazer cartela cheia aqui daqui a pouco. A Cris Achei eu sei que já passou. A Thaís eu já sei. A Flávia Camanho, que você conheceu. Ainda não, preciso marcar com a Flávia. A Flávia é fenomenal. Nossa, eu acho ela fantástica. Tem uma pessoa que eu acho que você deveria, que é o Fábio Silva. O Fábio Silva, ele é CEO e fundador da Rede Muda Mundo. Inclusive, eu sou conselheira da Rede Muda Mundo, que é uma ONG que ela nasceu em Pernambuco, né? E eles têm a maior plataforma de voluntariado do Brasil. E o que é essa plataforma de voluntariado? Ele une a necessidade ao voluntário, né? Então, assim,
E ele é um cara que ele tem uma história de vida fantástica. Ele era do mundo corporativo, ele saiu do mundo corporativo. Eu adorei isso, né? adorei. Vai ser demais uma entrevista para trabalhar no terceiro setor. E ele é um cara super visionário. Então, assim, é um cara que eu acho que super vale a pena você falar, né? Então, a Flávia, o Fábio... Vamos ver uma pessoa que seria mais fora da caixinha. Olha, sem parecer nepotismo, mas sendo um pouco, a minha irmã, ela é uma pessoa, ela não transita pelo mundo corporativo tanto, né? Porque ela é diretora comercial da NV, do Grupo Soma. Mas ela é uma pessoa fenomenal, né? Ela tem uma história de vida super diversa, porque ela começou muito cedo, teve 2 lojas de roupa, né? Uma, inclusive, que ela era sócia da Fabiana. E aí ela foi empreendedora, muito jovem. E aí, depois de empreendedora, ela foi para o mundo da consultoria. E ela inventou uma nova forma de atendimento ao cliente, que é hoje o que ao meu ver, é um dos grandes diferenciais da NV. E hoje ela é uma grande executiva, né? Diretora comercial, faz toda a parte de planejamento, de estratégia deles. Então, acho que é uma pessoa que vale a pena também você conhecer. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade é fazer os outros felizes. Adorei. Ó, antes de você ir embora, tem um presente aqui pra você. Olha só! Óculos da Longchamp. Meu Deus do céu, os óculos da Longchamp são produzidos aqui e distribuídos pela Marchon, do nosso amigo IPO, Marcelo Kitsuda. Eles sempre dão uma olhadinha no perfil dos convidados aí. Olha só, hein? Que tal? Fizeram uma boa seleção aí, muito Ficou bom. Gostaram? Muito bom. Adorei, muito obrigada, Vaso. E antes da gente encerrar aqui, Nick, deixa teu recado, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? Bom, eu tô hoje eu comecei essa semana um projeto que ele não é um projeto profissional, mas é um projeto que tá me trazendo, assim, muita satisfação. Que eu te falei, eu vou voltar a escrever, né? Então eu comecei uma trilha que eu devo divulgar artigos no LinkedIn. Então, o primeiro eu divulguei na coluna da Exame, né? Do IPO. Então, dentro do IPO tem a coluna Líderes Extraordinários, eu sou uma das colunistas e eu acabei de divulgar o meu primeiro artigo, mas esse artigo é parte de uma trilha onde eu vou buscar trazer temas, né? Que foram temas, assim, muito assim, trabalhados no SXSW mas abordando esses temas com uma perspectiva mais voltada à economia real, né? Por que eu resolvi fazer isso? Porque muita gente me perguntou, mas agora, segundo ano que você vai para o SX, foi para o mercado de tecnologia? Eu falei, não, gente, espera, né? Você não tem mercado de tecnologia. A tecnologia, ela está em todos os mercados, né? Mas eu não pretendo falar apenas sobre a questão de tecnologia, inteligência artificial, mas outros temas também, como, por exemplo, saúde mental, liderança, ambiente de trabalho. E tudo isso tangibilizando, né, esses temas e o impacto disso dentro da economia real, nas nossas indústrias, no nosso dia a dia, na nossa adaptação como líderes dentro de uma nova realidade. Então, assim, gostaria muito que as pessoas acompanhassem isso no meu LinkedIn e me dessem a sua opinião. Então, eu já publiquei o primeiro artigo e eu pretendo publicar outros, assim, nos próximos meses. Muito bom, já fica o convite, então, todo mundo já te buscar no LinkedIn. Tá como Nicole Matar no LinkedIn? Tá como Nicole Matar Haddad Terpins, né? É um excesso de sobrenomes. Agora não vai ter homônimo com os 4 nomes Nicole aqui. Matar, pode procurar Nicole Matar, muito que bom, vão me achar. Muito bom. Nick, muito obrigado mesmo mais uma vez por abrir tua agenda. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem nos escutou até aqui já pega esse episódio, compartilha com todos os amigos, manda nos grupos de WhatsApp que tem muito aprendizado
aprendizado aqui mesmo. Muito obrigado. Obrigada a você, Baza. Foi uma delícia estar aqui. Eu até esqueci que estavam gravando. Eu tô até preocupada se eu falei alguma besteira, porque foi tão gostoso e foi tão natural que, assim, só tenho que te agradecer, né, por me dar essa oportunidade de estar falando pro seu público e também de conversar com você.